Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nesta noite para glorificar o seu nome? Glória a Deus, mas precisava ser mais animado, né? O nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E né, estamos dupla comemoração, né, o segundo domingo do mês da família. A família que é um projeto de Deus, o principal projeto de Deus, um projeto que Deus investiu é a nossa família. A nossa família, ela é muito importante para Deus. Todas as famílias. Então, nós devemos cuidar bem da nossa família. E também, por ser o Dia das Mães, né, que nós estamos comemorando também, que Deus também nos escolheu, as mulheres, né, para fazer com que o seu projeto fosse realizado. Então, muita responsabilidade sobre nós, as mães, né? As famílias. Louvado seja Deus pela sua família. Todos os dias agradeça a Deus pela sua família. Busque a Deus em oração pela sua família. Eu e o Jorge, a gente não combinou, mas Deus confirma a sua palavra. Porque Deus colocou no meu coração para eu estar falando nessa noite sobre Ana, uma mulher de oração. Todos nós conhecemos, né? Que nós que lemos a palavra de Deus, nós conhecemos a história de Ana. Uma história profunda, um relato profundo. Que Ana tinha um sonho de ser mãe. Quantas aqui nessa noite também têm o mesmo sonho? Mas eu falo para aquelas mulheres que ainda não conseguiram realizar os seus sonhos, creia em Deus. A oração da fé, ela gera resultado. Porque nós podemos ver o que aconteceu com Ana. Foi fácil para Ana? Não foi. Foi difícil para ela. Mas ela não desistiu do seu sonho. Ela não desistiu da sua fé. Ela não desistiu da sua família. Ela orou a Deus e Deus ouviu a sua oração. E quantos aqui nesta noite têm colocado diante de Deus os seus sonhos, seus projetos? Quantos de nós, né, temos colocado diante de Deus e confiado no Senhor? Então eu convido a amada igreja a se colocar de pé. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Não vai ficar só nas minhas palavras, né? Mas nós vamos falar da palavra do Senhor, que é viva e eficaz. E 1 Samuel, vamos estar lendo aqui a partir do versículo 4, diz assim: No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritá-la, porquanto o Senhor havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia.
Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Sileó, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada e disse-lhe: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondendo: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nenhum vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a sua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Glórias a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, o Senhor, a tua palavra em si mesma, ela se explica, Pai. E que nesta noite o Senhor fale, Pai, ao coração da tua igreja, as famílias que compõem a tua igreja, as mães que estão aqui nesta noite. Pai, tu é quem conheces cada um de nós, cada mãe, cada família. O Senhor sabe o que é que se passa em cada coração. Mas o Senhor é Deus de aliança, Deus de promessa. O Senhor tem planos e projetos para todas as famílias. E que nesta noite nós possamos sair daqui mais arraigados na tua palavra e cheios de fé para crer, Senhor, que o Senhor é soberano sobre nós e que sempre será feita a tua vontade e não a nossa. O Senhor diz na sua palavra: eu bem sei os planos que eu tenho ao vosso respeito. Então, que cada um de nós tenha fé nesta noite para crer que o Senhor vai fazer tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, mas conforme a tua vontade. Será sempre a tua vontade e a tua palavra, a última palavra na nossa vida. Nós cremos nesta palavra, porque nós conhecemos o Senhor. Então, quebranta o nosso coração, tira toda dúvida, Senhor, e nos faz compreender o que tu queres falar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Podem se assentar, amados. Glória a Deus. Então,
como nós podemos ver essa palavra maravilhosa, essa palavra forte que Deus está falando com cada uma família. Ana está representando aqui cada uma família e cada uma mãe. Quem sabe as nossas dificuldades, os nossos problemas, não são os problemas de Ana e da sua família, mas nós sabemos que todos nós temos. Porque não tem uma família perfeita que não passe por nenhuma dificuldade. Mas a diferença faz é se eu vou crer ou não vou crer que Deus pode mudar a trajetória, a história da minha vida, da minha família. Amém, igreja? Glória a Deus. Então a palavra aqui fala que Ana buscava a Deus em oração para realizar um sonho, o sonho de ser mãe. Né? Quantas aqui nesta noite também não estão buscando esse mesmo sonho? Tem orado, tem pedido ao Senhor, mas a circunstância dizem que não. E você de repente desanimou, mãe, mulher. De repente você parou de orar porque você acha que Deus não vai fazer aquilo que você está pedindo. Mas nós conhecemos o nosso Deus. E nós sabemos que tudo conforme a vontade de Deus. Então você não pode parar antes de você saber qual é a vontade de Deus. As circunstâncias de Ana eram grandes. Ela era estéril. Impossível aos nossos olhos, né? E Ana enfrentava muitas dificuldades. O texto fala que ela era amargurada. Por que uma pessoa fica amargurada? Porque está tudo bem na casa dela? Porque ela está passando por um momento maravilhoso na vida dela? Não. A palavra diz que ela estava amargurada. E a palavra de Deus diz também que ela tinha uma rival, que diariamente essa rival a humilhava, perturbava e mostrava para ela: eu tenho filhos. E você, Ana? Né? Você ora? Você lê a Bíblia? Cadê o seu filho? Crítica, oposição. Mas o que a palavra de Deus fala? Ana levou a sua causa diante do Senhor. Levou o seu sonho diante do Senhor. Ela não desistiu. Ela não parou. Quantos sonhos e projetos das nossas famílias estão parados? Porque nós não cremos que Deus pode fazer. Então nós vivemos pela fé. É pela fé. Ainda que as circunstâncias estão dizendo que não dá. Não vai acontecer. Mas a circunstância não pode dar a última palavra na nossa vida. Um Deus que abriu um rio, um mar, para o seu povo passar. Um Deus tão tremendo e poderoso. O que é que Deus não pode fazer por nós? Pela nossa família. Por essa mãe que está aqui nesta noite só dizendo: Deus, eu quero um filho, Deus, como Ana. Senhor, se tu atentares,
Olha que humilhação diante de Deus. Eu amo essa palavra. Não é com soberba, não, que nós chegamos diante de Deus. Eu estou te servindo, Senhor. O Senhor tem que fazer. Então, servir a Deus só para Ele fazer, não. Ana falou para Deus: Senhor, se o Senhor atentar para minha aflição, para minha dor, e ouvir a minha oração, oh, glória a Deus! Vamos nos humilhar diante da potente mão de Deus. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado não rejeitará o Senhor. E não era só esse problema que Ana enfrentava, não. O seu esposo, que era para ser o seu parceiro, seu amigo, seu confidente, que era para estar orando por ela. O que ele fala no versículo aqui? No versículo 8, então Eucana, seu marido, lhe disse a Ana: por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha, irmãos. Então, como é que você está tratando a sua família? Os sonhos da sua família? Você está orando juntamente, apoiando os seus filhos, apoiando a sua esposa? Porque é assim que é uma família. Um apoia o outro. Um ajuda o outro. Glória a Deus. Eu tenho uma família. Deus me deu 4 bênçãos. Meus filhos são uma bênção de Deus na minha vida. Eu agradeço muito a Deus. Mas também tem fruto da minha oração. Porque eles são bem pertinho um dos outros. Aí eu via as mães passando dificuldade com os filhos adolescentes, com os filhos jovens. E eu dizia: Senhor, que será de mim, Senhor? Me ajuda, Senhor. Como é que eu vou sobreviver com 4 adolescentes? Praticamente, a idade deles é bem pertinho, então 4 adolescentes. Se um está tão difícil, como é que eu vou passar, Senhor? Com 4 crianças, com 4 adolescentes e 4 jovens também. Irmãos, muita oração e misericórdia de Deus. E eu não sou diferente de nenhum de vocês que estão aí. Deus me ouviu. Meus 4 filhos estão na presença do Senhor. Às vezes desanimado, às vezes triste. Ninguém é perfeito, né, irmãos? Tem um momento difícil, mas eu sempre estive ao lado deles, dizendo para eles quem Deus é. Eu nunca dizia para eles que eu podia fazer. Eu sempre colocava Deus em evidência para eles, porque eu pensava assim comigo: se eles amarem a Deus, eles vão ser obedientes. Mas se for por imposição minha, eles podem se revoltar. Como é que vai ser? Então sempre eu procurava colocar para eles: Deus que faz, meu filho. Deus que tem misericórdia de nós. Deus é quem ajuda nós. Deus está conosco. Quando dava alguma dificuldade, alguma coisa errada, eu falava: entrega para Deus. Deus é que é por nós. Então, eu fiz, irmãos, de tudo
para eles não ficar confiando em mim e no pai deles. Eu fiz de tudo para eles entenderem que eles têm que amar a Deus, primeiramente. E eu disse assim para Deus: se meus filhos te amarem, Senhor, eu sei que eu vou ser amada por eles. Se eles te respeitarem, te obedecerem, eles vão me obedecer. Então, invista, irmãos. Que lindo ver as crianças aqui. Eu amo ver criança. Os meus filhos, todos eles participaram das programações. Eles nasceram aqui na Batista da Liberdade. E tudo eles participavam, irmãos. Às vezes era difícil para mim, principalmente no retiro, eram 4. Aí eu ia e pedia dos irmãos: dá para fazer menos para mim por causa que são 4? E os irmãos sempre me ajudavam. Então, invista na vida do seu filho. Muitas vezes nós queremos dar muitos brinquedos, muitas roupas caras, sapatos bonitos. Não, não. Dá a palavra. Dá a palavra de Deus. A palavra de Deus vai gerar todos os frutos que você esperar do seu filho. Obediência, amor. Se eles não amarem a Deus, não tem como eles nos amarem, irmãos. Então eu vejo, tem muitos irmãos que têm filho pequeno. Invista. Tudo que eles falarem que querem fazer para Deus, esteja pronto junto deles para ajudá-los. Eles querem ver que vocês apoiam, que vocês estão junto com eles. Isso anima cada vez mais eles. E eles querem estar. Porque por imposição, um dia eles crescem e vão embora. Eles vão falar: é porque meu pai me levava, porque minha mãe queria. Mas se nós ensinarmos eles a amar a Deus, eles vão permanecer porque eles amam a Deus. Então nós aprendemos muito aqui com Ana, uma mulher de oração, colocou os seus sonhos diante do Senhor, a sua necessidade diante do Senhor. E o Senhor ouviu a oração de Ana. E olha o que a palavra fala, irmãos. Irmãs. E fez um voto, e Ana fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, o darei por todos os dias da sua vida. Ela fez um voto com Deus e cumpriu. E quantas vezes, irmão, nós temos falado para Deus que agora eu vou ficar, Senhor. Agora eu vou fazer, Senhor. Agora eu vou colocar diante do Senhor, e quando chega na hora, a gente não cumpre aquilo que a gente falou para Deus. A oração, irmãos, oração e a palavra, ela gera fé e gera obediência na nossa vida. E nós queremos ser esse exemplo para os nossos filhos, todos nós. Eu falo assim, principalmente os que têm filhos pequenos, porque quando eles são pequenininhos, tudo que nós fazemos, eles fazem, irmãos. Eles ficam de olho na gente. As meninas já querem logo usar o sapato alto da mãe e colocar o vestido da mãe, né? E os meninos ficam olhando aquilo que o pai está fazendo, aquilo que o pai está falando. Então, se nós, como pais, falamos para os nossos filhos, mas eles veem a nossa atitude diferente, eles vão ver que tem alguma coisa errada. Não combina. Não está batendo
O que eu falo não é o que eu faço. Então, nesta noite, o Senhor chama a sua igreja, com o exemplo de Ana, mulher de oração. Vamos cumprir aquilo que nós falamos para Deus. Vamos obedecer a palavra de Deus, para que a fé seja gerada nos nossos corações, no seio das nossas famílias, que ainda que imperfeitas, mas nós vamos ter o temor de Deus. E é o temor de Deus que faz com que nós voltemos atrás, nós nos humilhemos diante do Senhor e nos arrependemos das coisas que não estão conforme a vontade de Deus na nossa vida. Então vamos pegar esse exemplo de Ana, mesmo amargurada, mesmo sofrendo, ela não desanimou da sua fé. Aí que ela buscou mais o Senhor. Mas a palavra nos confirma mais na frente. Aí fala aqui no versículo 12, né? Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e a observava o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém, não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Olha, irmãos, que exemplo! Tanto mover de Deus, tanta busca de Deus, que Ana já não tinha mais voz para falar, mas a sua fé estava firmada ali em Deus. E ela continuava orando e buscando ao Senhor, mesmo diante das críticas, diante das perseguições, diante de pôr em dúvida dela, mas ela não desistiu. Olha que a palavra dizendo, ela demorou. Quanto tempo, irmão, nós ficamos diante do Senhor, colocando as nossas necessidades, adorando ao Senhor, principalmente adorando, reconhecendo quem Deus é. Nós cantamos aqui santo, 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 e a Bíblia diz que os anjos, os arcanjos, os querubins, continuamente dizendo: Santo, santo é o Senhor. Quanto tempo nós temos gastado, no bom sentido, diante do Senhor, dizendo quem Ele é, reconhecendo a sua grandeza, declarando quem Ele quer, quem Ele é. Nós precisamos, irmãos, se nós queremos ter uma vida de oração respondida, como a de Ana, nós precisamos estar mais diante do Senhor, ter mais tempo diante do Senhor, conversar com o Senhor, colocar tudo aquilo que nós somos, né? Quem somos nós? A palavra de Deus diz, para que o Senhor nos visite, para que o Senhor nos atenda. Quem somos nós, irmãos? Vamos buscar Deus com mais sinceridade de coração. Ana nos dá esse exemplo. Deus falou muito ao meu coração. Às vezes a gente lê o texto e passa muito rápido por ele, né? No demorar de Ana. Esse demorar me atraiu. Eu falo, Deus, eu quero ter esse tempo de demorar, de poder estar diante de Deus.
para nós sermos uma família forte, irmãos. Uma família vitoriosa. Uma família que dá exemplo. Só por Deus. Só pela palavra de Deus. Na outra sexta-feira, quando eu ministrei aqui com as mulheres, eu falei para elas que eu observei que é assim. Quando a gente lê, fica um tempo lendo a palavra, em oração com Deus. Quando a gente levanta dali, a gente está diferente, irmãos. Diferente. Nosso coração está tão cheio de amor. Nosso coração está tão quebrantado para a gente ver como a palavra, ela age na nossa vida. Ela muda a nossa vida. Ela é viva e eficaz, como a palavra de Deus fala. Faz esse momento com Deus para você ver. Quando você sai de diante da palavra de Deus, você quer ajudar todo mundo. Você quer abraçar as pessoas. Você se preocupa com as dificuldades das pessoas. Porque a palavra de Deus é que faz isso. Imagina agora, irmão, se nós tivéssemos vários momentos com Deus durante o dia. Momentos de leitura, momento de oração. Como não seria a nossa vida? Porque nós precisamos. Sem a palavra de Deus, irmãos, nós não somos nada. Nós não somos nada e o nosso coração enganoso, ele é capaz de muita coisa, irmãos. Então nós precisamos demorar. Nem que recebemos crítica, Ana foi criticada. Mulher, você está embriagada. Para de tomar bebida forte. Olha, irmãos, ela estava diferente do normal. Que foi confundida com uma bêbada. Porque a palavra de Deus fez algo diferente na vida dela. Aquele demorar na presença de Deus mudou a vida dela. E é para mudar a minha e a sua. Mas nós precisamos ter esse demorar diante de Deus. Tome posse dessa palavra, irmãos. Vamos tomar posse dessa palavra. Nós temos, glória a Deus, né? Que a escola bíblica agora nós temos a palavra de Deus para estudar. Mas não só estudar aqui, irmãos. Na nossa casa também. É lá que o nosso filho vai ver nós lendo a Bíblia, porque aqui eles dividem em classe, eles não estão vendo. Mas lá em casa é que eles vão ver. Mamãe está orando, papai está orando. Tem uns que são bem pequenininhos assim, eles pegam o microfone e eles também fecham os olhos e começam a orar também. Porque eles viram alguém fazendo. Olha como é o exemplo, irmãos. Carrega milhões. O exemplo de fazer aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Então, Ana, ela nos ensina nessa noite, Deus nos ensina através de Ana, que nós precisamos demorar diante de Deus para nós ver a mudança que tanto nós queremos. No superficial, Deus não vai fazer aquilo que nós precisamos. E é todos nós. Aqui ninguém é especial, não. É todos nós. Todos nós somos falhos. Mesmo estando ministrando a palavra, irmãos, aqui, eu preciso tanto da oração dos irmãos, preciso tanto da graça de Deus, da misericórdia de Deus sobre minha vida. É todos nós que precisamos demorar. Grava essa palavra no teu coração, irmãos. Irmãs, igreja do Senhor.
Nós só vamos ver a diferença nessa cidade também. Uma cidade pequena. Nós podemos influenciar, mas nós precisamos demorar diante de Deus para resplandecer a luz, para ficarmos cheios das verdades de Deus, para transmitir através do nosso falar, do nosso agir, de cada dia nosso, como família, né? Família que é o projeto de Deus. O inimigo é furioso contra a família. Principalmente família. O projeto de Deus. Se a sua família vai bem, a igreja de Deus vai bem. Mas se a nossa família vai mal, a igreja de Deus também vai mal. Então o inimigo investe na nossa família. Vamos ter cuidado com tudo que nós vamos fazer, principalmente com as nossas crianças. As nossas crianças, irmãos, é assustador para mim, não sei para os irmãos, ver criancinha de 1 ano e pouco, sabe mexer em celular mais do que eu. E muda as coisas e põe naquilo que eles querem. E eu, muitas coisas, eu não sei, tenho que pedir meus filhos. Isso me assusta. A pequenininha da nossa família, que é a Laura, a minha filha pegou, eu deixou ela assistindo um desenho bíblico, quando pegou ela já estava no WhatsApp. Aí ela perguntou, mas o que está fazendo no WhatsApp, Laura? Eu vou ligar pro meu pai. Gente, eu demorei para conseguir mexer, pelo menos mudar algumas coisinhas simples no celular, mas as crianças da agora, da era da internet, elas são rápidas. Sejam espertos, pais. Despertem. Não deixe o celular sem a senha na mão do seu filho. Eu não sei como é que cada um vai fazer, mas é muito perigoso. Eles são muito inteligentes, pega rápido as coisas. Quando a gente vê, já viu tudo quanto é coisa, já aprendeu muita coisa que a gente não pode, não tem como tirar da mente deles. Então fique atento, os pais que têm os filhos ainda pequenos. Em nome de Jesus, os seus filhos são do Senhor. Olha que a palavra de Deus diz que Ana, ela falou para o Senhor que entregaria o filho. Se o Senhor me conceder o varão, eu o darei por todos os dias da sua vida. Todos nós chegamos aqui na frente e consagramos nossos filhos para Deus. Nós estamos declarando perante a igreja, são de Deus. Então vamos cuidar dos nossos filhos para verdadeiramente eles serem de Deus. Está muito difícil agora, irmãos. Não é mais como era no nosso tempo. Não tem como confiar mais. Escola não é mais parceira das mães. Os filhos pequenos, eles ensinam tudo quanto é coisa que o governo, uma autoridade determinar. Mas nós declaramos aqui que eles são do Senhor. Nós entregamos para o Senhor. Então não podemos deixar abandonado. Temos que lutar até o fim. E Deus, Ele nos sustenta. Ele nos ajuda. Ele coloca palavra de sabedoria na boca das mães, dos pais, das famílias, para nós nos defender contra as coisas que é contrário à vontade de Deus. Não tem como a igreja viver assombrada, com medo, porque o Cordeiro venceu. Aleluia! Glória a Deus! O Cordeiro venceu. Então nós somos também em Cristo vencedores.
Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa vitória. E a palavra continua dizendo assim. Quando ela falou, né? Eu não estou embriagada, mas eu fiquei tempo diante do Senhor. Ana respondeu, não, Senhor meu, eu não sou mulher. Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que eu tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Glória a Deus! Glória a Deus quando ela tomou posse da vitória dela. Olha o que eu acabei de falar, que a gente sai diferente da presença de Deus. A palavra fala que ela não era mais aquela mulher amargurada, triste, mas o seu semblante era diferente. A sua fé tinha sido renovada. Ela estava completamente diferente, transformada pelo poder de Deus. E é isso que Deus está fazendo aqui nesta noite. Mudando a nossa história, mudando a nossa trajetória, igreja. Toma posse dessa vitória. Confie no Senhor, assim como Ana fez. Será do jeito que o Senhor determinou cada uma das nossas histórias, se nós crer e tomar posse, amém? Convido a igreja a se colocar de pé. Que cada família agora, né, fique perto, cada família fique perto da sua família. Que eu vou chamar o irmão que vai fazer a oração, não sei se é o pastor Tiago ou se é o Johnny, né? Ele vai fazer a oração da família.